pessoal, bem-vindos a mais uma sessão UX Lab e hoje nós vamos falar sobre co-criação e design sprints remotos, que é uma parte assim, do design que tem me interessado cada vez mais. Porque se o trabalho remoto padrão na área do design, onde as pessoas estão espalhadas geograficamente, desempenhando aquelas funções mais tradicionais do design, ainda isso é tabu para muitas empresas, imagina só como é falar sobre sessões de co-criação remotas. Então, para falar sobre esse modelo mental de co-criação remota, sobre design sprints remotos e sobre a implementação prática dessas sessões, eu convidei aqui o Renato Contaifer, que é Product Designer da Startae em Brasília. Renato, cara, brigadão pela presença. Cara, primeiro, obrigado pelo convite. Satisfação estar aqui participando, acompanho seu canal aí tem bastante tempo e vamos lá. Massa, cara, muito bom. Esse tema que a gente vai falar é muito importante, viu? Porque a gente sabe que ainda existe muito tabu em relação ao trabalho tradicional, né, remoto. Como é para você a receptividade inicial, assim, dessas empresas a essa proposta de realizar sessões de cocriação remotas? Bom, realmente, cara, assim, quando a gente fala em trabalho remoto, é muito comum já vir a imagem daquela pessoa na casa dela lá sozinha, né, de pijama, trabalhando na madrugada e tal. Uma imagem de uma pessoa isolada, né, trabalhando para fazer uma entrega posterior. E aqui, justamente, a ideia é da gente mostrar que é possível, sim, trabalhar dentro de um time, né, trabalhar com um time distribuído. Então, criar uma estrutura de trabalho onde qualquer atividade pode ser realizada independente de onde as pessoas estão, né? Então, assim, existe a questão das ferramentas hoje em dia, né, que ajudam muito, com certeza, mas é um pouco além, né? Elas ajudam a gente a fazer, mas é muito mais a mentalidade, muito mais hábitos, né, e os processos para fazer isso acontecer, né? E justamente brainstorming, esse tipo de atividade é onde as pessoas já pegam logo e falam, não, mas isso aqui é impossível, tem que ser presencial, tem que ser junto na mesma sala e tudo mais. E, na verdade, não, né? A gente vê aí, já estamos há alguns anos aí nesse modelo e vendo que pode sim funcionar e a gente aproveitar todo o benefício, né, dessa flexibilidade. Realmente é uma questão mais de modelo mental, né? Assim. Mas eu queria pular já de cara assim, para o design sprint. O livro do Jake Knapp é todo baseado em sessões presenciais, né? Ou seja, um grupo de pessoas juntas, né? Trabalhando durante 5 dias, pelo menos essa é a proposta do livro. E como é que isso foi adaptado para um ambiente remoto aí por vocês? Então, quando a gente conheceu aí, acho que uns 2 anos atrás, né, a gente teve contato aí, começou a conhecer melhor o Design Sprint e, cara, a gente adorou, né, quando eu li o livro pela primeira vez, eu achei sensacional, porque já era uma coisa que a gente estava acostumado a fazer, né, separadamente, assim, mas já era super interessante a forma como o processo estava montado por eles, porém, o Google Design Sprint prevê todos juntos na mesma sala, né? Isso. E aí, cara, legal, mas, pô, meu designer que tá comigo no projeto tá no Rio de Janeiro, meu cliente tá nos Estados Unidos, a outra pessoa que tá comigo tá em BH, eu tô em Brasília. E aí, a gente vai deixar de fazer um design sprint porque a gente não tá junto numa mesma sala? O custo para trazer essa galera seria altíssimo, logística, não só o custo, né, logística, toda a energia gasta para trazer as pessoas, conciliar agendas para trazer todo mundo para uma cidade por uma semana talvez seja inviável e a gente, cara, não, a gente acha que é possível fazer sim e aos poucos a gente foi aperfeiçoando, utilizando métodos que a gente já utilizava para brainstormings remotos, esse tipo de coisa, para conseguir realizar o design sprint aí de acordo com o framework, porém com a equipe toda distribuída. Vocês devem ter passado por vários desafios, né? Por exemplo, no segundo dia do sprint, me parece que é um dia muito sensível porque as pessoas vão, né, à parede, vão escrever, né, vão participar ativamente, né, interagindo no espaço físico, embora elas não falem, né, mas elas precisam externalizar ali, daí o uso dos post-its e de qualquer suporte físico, né, que as pessoas escrevam. Né, como é que foi esse desafio nesse ponto? Esse foi o maior desafio, na sua opinião? Ele é uma boa parte do desafio, assim. Tem uma ferramenta muito boa hoje em dia, que é o Mural, né? Que ele simula muito bem o quadro branco, um quadro branco virtual onde você joga post-its, edita os post-its. A gente já criou o nosso template lá para fazer as votações, então tudo isso acaba funcionando muito bem, porque dá para ver o mouse de cada um, quem está mexendo e tudo mais. Então, boa parte do sprint a gente consegue executar muito bem. Eu acho que o maior desafio que eu encontrei
foi a partir da criação do storyboard, justamente no segundo dia, né, nessa versão atual agora 2.0, né, justamente no segundo dia do sprint, onde é o desenho no quadro, onde uma pessoa vai fazer como se fossem as telas ali, né, como se fosse um wireframe, né, as telas, o storyboard, com a participação das outras pessoas dando os inputs ao mesmo tempo. Só que o Mural não é uma ferramenta de desenho, né? Ela é muito boa para post-its, para textos, imagens, links, vídeos, você pode embedar qualquer coisa lá e tudo mais. Porém, o desenho à mão livre, mesmo usando uma tablet, assim, não é tão legal. E aí eu tentei, no primeiro momento, a gente já tentou fazer, por exemplo, no Figma, né? Mas são desenhos que depois vão passar por uma votação, não é só o desenho em si, né? E aí o que funcionou muito bem foi, por exemplo, filmar, né? Um quadro como esse que está atrás de mim aqui. Coloquei uma câmera, uma webcam mais panorâmica, né? Conseguia pegar todos os frames ali que a gente estava desenhando. E aí eu botei na televisão, a galera que estava na call na televisão aqui do lado, com o áudio todo aberto na sala. E comecei a fazer tela por tela. E o pessoal falou que estava funcionando bem, que estava todo mundo enxergando e conseguindo ler. E é assim isso, né? que deu mais certo até agora. Juntamente o Zoom, né? Que é a nossa ferramenta de videoconferência. Essa aqui, né, que a gente está usando. Essa que a gente está usando. Então, assim, depois de anos e anos no trabalho remoto, a gente já testou todas praticamente que existem. E essa ferramenta que é a mais estável, na nossa opinião, sem sombra de dúvidas, tanto no celular quanto no computador, é muito estável, assim, para videoconferência, né? Então, a gente coloca o Zoom do lado aqui na tela, o resto da tela é o Mural, então você está vendo todo mundo e escutando, as pessoas que estão com você na sessão, e você está interagindo nesse mesmo quadro branco virtual com todas elas ali. Renato, o pessoal lá de Berlim, da AJ Smart, né, eles têm aplicado, eles são uma agência que se vende como uma agência de design sprint, né? Eles entregam o resultado de um design sprint para solucionar problemas, para criar novas soluções, né, novos produtos, novos serviços. E eles fizeram melhorias nesse processo. Eu estou falando melhorias, não sou eu que estou falando, não. Foi o Jake Knapp que falou que eles melhoraram o processo, né? No livro dele, por exemplo, são 5 dias, eles aplicam em 4, né? Então, eles têm alguns ajustes, né, que foram feitos. Isso nos mostra, assim, que embora ele não tenha falado do sprint remoto no livro dele, a gente percebe que o sprint é uma ferramenta em evolução, né? Como você falou, pegou-se um apanhado de modelos mentais e de ferramentas ágeis também, assim, de processos ágeis, para criá-lo, e ele está em constante evolução, né? E meio que virou um conhecimento open source, né? A galera da AJ Smart lá mesmo já mexeu na coisa e ele abraçou, e eu já ouvi dizer que vai sair essa versão 2.0, ele meio que abraçou, né? Ele veio junto, eles fazem workshops juntos e tudo. E, cara, eles atacaram eles atacaram o principal blocker de um design sprint, que é você poder ter um stakeholder executivo de uma empresa, um CEO, um cara que tem uma agenda super cheia. Você tinha que ter esse cara 5 dias dentro desse sprint, bloquear a agenda dele por 5 dias, e isso é muito difícil. Então, o que eles fizeram? Eles mexeram na estrutura para fazer em 4 dias, onde a presença desse stakeholder só é necessária nos 2 primeiros dias. Então, a gente já está fazendo é o que a gente está aplicando, é esse Design Sprint 2.0, de 4 dias, porque o cara só precisa se comprometer 2 dias, né? Esses executivos principais, digamos assim, do cliente, né? O terceiro e o quarto dia é mais com o nosso time de produto mesmo e tudo mais. A gente faz uma parte assíncrona, né? Então, eu acho que, cara, primeiro convidar o JK para vir para o Brasil, né? Quem sabe ele vem para cá, faz uns workshops aí legais, a gente faz eventos aí de design sprint para difundir ainda mais o processo. A gente gosta muito porque realmente funciona bem, assim, são processos que a gente já fazia, né? Prototipação, user testing, validação, experimentação, ciclos rápidos de experimentação. Isso já está por trabalhar muito com startup, isso já está meio que no nosso DNA. Mas o design sprint como um processo, ele ajuda muito a gente a executar isso, e a gente também está tomando essa liberdade aí, né? Licença poética aí de mexer no framework para fazer ele funcionar remotamente. E está dando muito, muito certo. A gente acredita que hoje a gente até questiona, assim, às vezes tem até oportunidade de ir presencialmente. A gente, cara, será mesmo? Porque quando as pessoas estão remotamente, elas estão tão focadas, é muito difícil ter a distração.
porque tá todo mundo aqui na call junto, fazendo tudo junto. Então tá todo mundo muito focado. Uma característica, na verdade, muito importante do design sprint é que ele anula as opiniões pessoais, né? Os exercícios, né? As atividades são bastante individuais muitas vezes, né? As pessoas não se falam, né? Isso faz com que a gente anule, por exemplo, um bom vendedor de ideias, né? Que poderia ir lá e vender a sua ideia bem. O design sprint ele anula isso, né? Talvez essa seja uma das principais vantagens ele rodar remotamente, inclusive, né, Renato? Como é que foi esse lado aí da experiência para vocês? Cara, eu acho bem legal isso, porque realmente, às vezes tem uma pessoa ali que é a mais tímida da sala, né? O cara às vezes tem uma ideia sensacional ali, tem muito a acrescentar, mas por ser uma pessoa mais tímida, ele não consegue sobressair sobre os outras pessoas que se comunicam melhor ou que vendem melhor as ideias, né? E acabam sobressaindo. Então, o fato de ter muitas sessões individuais no Design Sprint ajuda a gente a ter essa neutralidade, né? De, às vezes, você poder dar uma ideia melhor do que a do seu chefe ali, sem ele saber que foi você, né? E eu acho que ajuda, porque a gente faz as sessões individuais, ninguém tá vendo o papel de ninguém tá se olhando, tá todo mundo ali fazendo e depois a gente faz a votação lá nesse mural. Até a parte dos conceitos, onde cada um, né, no design sprint presencial, você cola os conceitos virados assim na parede no primeiro dia para ninguém ver o que foi de cada um, né? A gente faz o seguinte, cada um manda pro facilitador, então o facilitador vai entrar lá quando não tiver ninguém e vai colocar as fotos lá dos conceitos de cada um, então a gente consegue... Só no segundo dia que isso foi revelado, né? Isso, no segundo dia vai ser revelado, vai ser votado e tudo. E a gente consegue manter legal essa neutralidade, assim, das ideias, né, de quem tá vindo cada coisa. E funciona muito bem, cara. Muito bom saber. E, Renato, quem quiser saber mais, vocês aí na Startup, como você mesmo falou, né, e é uma postura também da AJ Smart, né? Isso é uma coisa quase open source, né? As pessoas estão debatendo, é o que a gente está fazendo aqui também. E aí, quem quiser saber mais, assim, tem algum blog, algum meio de falar enfim, estar dentro dessa cultura? Sobre Design Sprint, a gente está começando a criar aí uma série de conteúdos, porque foi algo que a gente, de um tempo para cá, a gente começou a fazer bem mais, né? A gente foi um estúdio de produto, a gente é um estúdio de produtos digitais, mas a nossa pegada sempre foi um pouco voltada para a estratégia de produto, mas dentro de projetos de execução. E aí, cada vez mais, a gente está ajudando, né, empresas e startups mais na parte estratégica dos negócios, dos produtos, e o Design Sprint é uma fonte muito, muito boa para a gente. Os conteúdos que a gente consome mais atualmente sobre isso são da AJ Smart, aí, que você falou, porque é a galera que está puxando à frente mesmo, assim, eles abraçaram a causa Design Sprint, e eles criam conteúdos muito, muito bons. A gente, já fiz os cursos deles, assim, fiz todos os cursos já que eles fizeram Design Sprint. Mas quem quiser acompanhar aí no startae.com e no Officeless, né, que é o officeless.cc, que é um movimento onde a gente criou para falar sobre novas relações de trabalho, né? Não é só o trabalho remoto, mas eu acho que o trabalho remoto ele é a ponta do iceberg ali sobre novas relações de trabalho, né? Sobre a gente começar a ver o trabalho de outra forma, né? Medir o resultado em entregas ao invés de medir horas de trabalho, permitir que as pessoas viajem e trabalhem de onde elas quiserem, de onde elas são produtivas. Dessa forma, quanto mais autonomia, mais liberdade, eu acho que vem também mais responsabilidade, confiança, conexão, Verdade. propósito. E a gente também se reúne de tempos em tempos, a gente gosta de se reunir pessoalmente, então a gente junta nosso time, vem para Brasília, a gente gosta de visitar nossos clientes, né? Seja lá fora, já tivemos a oportunidade de visitar, ou aqui no Brasil também, às vezes estão em outra cidade, de tempos em tempos a gente está junto pessoalmente também para reforçar esses laços. Mas o trabalho funciona assim muito bem. E aí lá no Officeless a gente está sempre falando sobre isso e acreditando, né, em novas relações de trabalho e num futuro que não é futuro mais, né? Para a gente já é presente aí. E para muitos já está sendo até passado, né? Porque tem muita coisa aparecendo e as barreiras estão cada vez evoluir, né? O que vocês estão fazendo, o que a gente está falando aqui é para evoluir isso ainda mais, assim, que as empresas descubram e que as pessoas também descubram esse jeito, né? E elas se abram para isso, assim, experimentem e vão ver que existem muitos benefícios, muitos desafios, mas também muitos benefícios.
sensacional o assunto, viu? Acho que vai ser bem importante. Obrigado aí mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço de novo, obrigado. E vamos manter juntos, vamos continuar falando sobre isso, que eu acho que quanto mais essa mensagem for propagada, mais empresas vão acreditar nisso e as pessoas mais vão se empoderar mesmo de que é possível e que a gente não precisa mais ficar limitado, né, com escritórios, com espaços físicos, com rotinas, trânsito, etc. A vida pode ser muito mais do que isso aí. Exatamente. Obrigado, Valeu, André. cara. Um abraço. Abraço. Tchau. Valeu.